Não, tá tudo certo, Marilúcia? Tudo certo, Elaide? Tudo certo, presente, Nina? Tudo certo? Que bom. Então tá bom. Uma boa tarde a todos. Declaro aberta a 7ª reunião extraordinária da Comissão Parlamentar Fiscalizatória da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores no dia 22 de outubro de 2025, a 1h da tarde. Cumprimento aqui os vereadores, em especial os membros da comissão, os demais vereadores aqui presentes, os servidores da casa que fazem acontecer os trabalhos e já comunicando a presença do responsável pela Secretaria de Gestão, Governança e Finanças, o Gabriel, o servidor Gabriel, também o chefe de gabinete do prefeito e o assessor jurídico também do procurador do município, o senhor Alonso, junto com o ex-vereador Jacó, aqui presente. Então, faço pedido para que o secretário leia o ofício e também os termos da convocação. Desculpa, secretário. Eu acho que é importante fazer a leitura dos três, né? Eu vou fazer, antes da leitura, eu vou fazer um comunicado. Eu faço apenas antes da leitura oficial do convite último, digamos assim, deixar bem entendido e público, né? Acho que é uma questão de bom senso também, que a convocação foi expedida na segunda-feira, de forma extraordinária para hoje, a 1h. Hoje, às cerca das 10 horas da manhã, entrou um ofício do prefeito solicitando a retirada dos projetos que estavam em tramitação. E o entendimento do executivo, pelo que depois podem se manifestar, né, é que com a retirada do PL 55, por exemplo, que era a pauta da convocação, automaticamente estaria revogada a convocação, ou que não teríamos a reunião. É o que eu entendi das conversas anteriores. E como é um assunto urgente e que vai voltar a tramitar, também tem urgência em sabermos algumas informações. Assim sendo, foi feito uma retificação, um adendo, dizendo que estava mantido a convocação para hoje à tarde. No primeiro momento, em erro de digitação da minha parte, eu, secretário, que fui eu quem redigiu, saiu a confirmação da convocação como data de 24 para sexta-feira. Né? Sexta-feira não temos expediente no turno da tarde aqui, mas enfim, e cerca de 20 minutos depois, retifiquei o reforço da convocação para então hoje a 1h da tarde. Né? Acho que é isso que o assessor jurídico comenta. A partir disso eu vou fazer a leitura de como é que ficou então o último ofício da comissão parlamentar e depois vocês se manifestam baseado no que vocês acharem interessante. Comissão Parlamentar Fiscalizatória, por intermédio de seus integrantes, vem por meio deste retificar o ofício 56, mantendo a convocação anteriormente expedida, porém ajustando e ampliando o objeto na reunião a ser realizada no dia 22 de outubro de 2025, às 13 horas, nesta Casa Legislativa. O objetivo da presente convocação é tratar sobre a estrutura administrativa do município de Estância Velha e os procedimentos técnicos, orçamentários e legais relacionados à elaboração e execução de eventuais reformas administrativas, de modo a esclarecer e debater os seguintes pontos: funcionamento da atual estrutura administrativa e suas divisões funcionais, metodologia de elaboração das propostas de reforma administrativa e critérios técnicos adotados, aspectos orçamentários e processo de elaboração dos estudos de impacto financeiro, considerando despesas permanentes e variáveis, parâmetros de eficiência, economicidade e adequação funcional na gestão de pessoal, impacto financeiro decorrente das ações judiciais referentes à incorporação dos triênios dos servidores públicos municipais e sua consideração no estudo de impacto para reformas administrativas, acompanhamento e controle das despesas com cargos de confiança, funções gratificadas e demais componentes de folha de pagamento. A comissão reforça que a finalidade é garantir a transparência e embasamento técnico, as informações que subsidiam o planejamento e execução das políticas administrativas e financeiras do município, assegurando ao Poder Legislativo o pleno exercício de sua função fiscalizatória e o esclarecimento público quanto aos efeitos de eventuais reestruturações. Isso é o formal, e eu ainda faço questão de comentar que foi reformulado o teor da convocação, porque a convocação originária citava o PL 55. Então, aqui a gente só traz o teor do que seria questionado referente ao PL 55. Na prática, só muda uma tecnicidade de retirada, mas a ideia da convocação é a mesma. Tá? Só este comentário além. Presidente, é isso. Obrigado pela contribuição, Lucas. Eu quero aqui lembrar aqui mesmo com
os demais ofícios, né? Vocês estão aqui, agradecer muito a presença de vocês, justamente pela, claro, é uma convocação, mas vocês tinham subsídios, até usando os argumentos dados no passado, por muito menos o Executivo não se fazia presente. E hoje está aqui, isso tem que ser citado, tem que ser celebrado, porque é um respeito a essa casa. E eu me sinto muito feliz, enquanto presidente da comissão, ver que o Executivo está respeitando essa casa. Esse aqui, o nosso papel não é fazer o papel de governo, obviamente, mas ver que a casa está sendo respeitada é um motivo de celebração. Então, eu fico bastante contente enquanto presidente dessa comissão. Creio que, não me parece, né, vocês, cada um tem seu celular, mas não trouxeram os documentos. Creio que estejam aí para responder o que seja perguntado, que sejam para sanar as dúvidas, né? Fiquem à vontade. Só quero pedir, isso é um pedido que eu faço a todos aqui, inclusive, né, aos membros da mesa, que nós sejamos o mais cordiais possíveis, tá? Porque isso aqui é uma comissão e enquanto eu for presidente dela, eu serei cordial com todos e assim gostaria que todos fossem, em todos os momentos. Só reiterando aquilo que o nosso presidente pediu hoje. Todos aqueles que se ausentarem também, me incluo nisso, peçam licença para que a gente saiba o tempo, pelo menos, que o vereador se fará ausente. Obrigado. Pode ficar à vontade. Boa tarde a todos, agradeço o convite e venho aqui, não fui convocado especificamente, mas faço questão como chefe de gabinete, sim, fazer cumprir as convocações. Eu acho que é uma necessidade. Nunca gostei quando houvesse convocação e não houvesse a presença sob qualquer tipo de argumento. Não é legal, não é bacana, mas, por outro lado, eu preciso também manifestar a minha preocupação da forma que nós chegamos. Eu estou tentando fazer um trabalho de aproximação, de responder, de chegar, negociar, mas eu recebi o ofício às 11 horas da manhã, foi me passado, que a reunião com o novo objeto, ou refazendo, seria na sexta-feira. Tranquilo, conversei imediatamente com o doutor Alonso, conversei com o Gabriel, vamos se preparar para sexta-feira. Sexta-feira dá para nós tranquilamente fazer o procedimento. Aí, qual foi a minha surpresa? Quando eu estava já fora da prefeitura, fui dar uma saída, o Lucas me mandou um áudio para me informar, justamente porque talvez não tivéssemos acesso, ouvíssemos a convocação, a refeita desse processo. E nada é tão urgente que não pudesse esperar até quinta ou sexta-feira. Então, eu me sinto chateado com isso aí, porque isso aqui é o tipo da coisa que não vai somar em nada. O mais certo é que a gente diga que o objeto da convocação ele não está existindo no momento, ele pode existir de novo, mas temos tempo para tratá-lo. Não vejo problema nenhum em responder qualquer pergunta, e o Gabriel está aí que faz essa parte, o doutor Alonso também. Só que esse tipo de questão, ela nos coloca uma barreira na gente, porque parece assim que tu é obrigado. Inclusive, eu sei que existe demanda no Ministério Público sobre essas questões do passado já, e sei da responsabilidade, e sempre defendi que as convocações fossem atendidas no seu prazo, como também os pedidos de informação fossem respondidos, e a gente está trabalhando muito em cima disso, pode até haver alguma pedido de prorrogação, mas estão sendo atendidos, e eu não vejo ganho nenhum, qualquer tipo de dificultação que a gente faça para qualquer atendimento, porque o papel da Câmara é o de fiscalizar, do Executivo é de executar e responder, e assim tocar para frente. Só que isso aqui realmente, com a convocação de segunda para hoje, com relação ao projeto, uma coisa, 11 horas me entra um pedido para sexta-feira, e às 11h20 entra um outro pedido. Se tu não está no computador esperando cair um pedido, tu não sabe. E aí, poderíamos ser denunciados no Ministério Público por não sabermos disso. Se o Lucas não me liga, ele já sabia disso,
E realmente eu senti assim, não me senti confortável com isso. Porque se foi um erro, paciência, não sei se todo mundo participou disso aí, se foi só o presidente e o secretário que fizeram, também não é da minha alçada, mas quero manifestar o meu desconforto com relação a essa situação. Obrigado. Antes ainda, deixa eu só comentar a fala do Jacó e agradecer a presença mesmo com todos esses percalços. A questão que tu fala de não ver necessidade de urgência, eu vou te dizer o porquê que existe a possibilidade sim de urgência. Por quê? Por exemplo, tá? Retirado hoje de manhã, 10 horas da manhã, o projeto. Também não precisava ter retirado hoje de manhã para evitar uma reunião de hoje à tarde. Eu não sei se foi esse, mas enfim, também poderia ter sido retirado amanhã e evitar essa situação. Mas digamos que ele entre de novo agora, 2 horas da tarde, o projeto. O que precisa ser feito? Precisa ser convocada uma nova reunião para definir se pedirem extraordinária, e essa extraordinária poderia acontecer até sexta-feira, por exemplo, porque a gente tem, no mínimo, 48 horas. Se a maioria dos líderes de bancada definirem que sexta-feira, às 2 horas da tarde, vai ser a sessão extraordinária para votar o que apresentarem de novo, nós não teríamos tempo hábil de ter essas discussões. Teríamos que chamar correndo também com pouca estrutura. Então, isso justifica a manutenção da minha parte da convocação para o horário de hoje, porque há possibilidade disso acontecer. Há possibilidade. Não estou dizendo que é o intuito ou que vai, mas pode muito bem acontecer. Tirou às 10, apresentou a 1 hora da tarde, 48 horas depois, sessão extraordinária. Concorda que existe essa possibilidade de rito e que coisas parecidas já aconteceram em outros momentos. Então, é nesse sentido. Também não me sinto confortável com o Executivo retirando o projeto no dia que teremos 2, 3 horas depois uma reunião para falar especificamente sobre aquele projeto que vai ser o mais importante, provavelmente, aqui dessa gestão, dessa nova gestão de 25 a 28. Então, é nesse sentido a urgência, a minha justificativa. Não conversei com o colega Carlito, conversei com o presidente, porque preciso de uma assinatura dele para manter. Expliquei a minha situação, ele, no momento, concordou, expliquei a situação. Como éramos maioria, não foi deliberado necessariamente enquanto comissão, mas já tínhamos maioria e vista a urgência, por isso foi nesses momentos. Inclusive, peço desculpa ao colega relator por não incluí-lo nessa situação, mas como tínhamos já a maioria e a urgência, foi nesse sentido a manutenção. Espero que tenha ficado claro. Por favor, Alonso, desculpa. Muito boa tarde a todos. Eu quero ir mais ou menos nessa linha que o meu colega Jacó iniciou. Reiterar isso que ele disse, reforçar que, no meu entender, isso estremece muitas relações, principalmente nós aqui que estamos sempre dispostos a vir aqui e fazer as nossas explanações e explicar aquilo que aprouver no momento necessário. Mas a tua fala, vereador Lucas, ela remonta para aquilo que tu disseste antes que não era o objetivo. No meu entender, no nosso entender lá, esses assuntos aqui eles estão totalmente correlatos a um projeto que existia e não existe mais. Tanto que tu disseste da urgência de tratar do assunto. Por que tratar desse assunto se ele não está atrelado ao projeto? Só vai mudar o número do projeto, Então a gente entende que ele está totalmente correlato ao projeto. Mas beleza, agora, retirado o projeto, de fato não existiria mais motivo para nós comparecermos às 13 horas, não teve qualquer relação, mas perde-se o objeto da convocação. A convocação antes falava no PL 55, tratar de algumas questões, e aí a mudança, as duas mudanças que ocorreram, além do transtorno logístico, e correndo o risco, que nem o Jacó disse, de nós não termos visto, fato é que estamos aqui, mas podíamos ter corrido o risco de não ter visto a convocação e incorrer em alguma sanção, alguma penalidade, alguma denúncia, mas, de novo, os assuntos eles estão totalmente correlatos com o projeto de lei, que antes existia. Não podemos trabalhar com a expectativa de que o projeto vai voltar. Eu entendo a preocupação, mas, como o Jacó de novo disse, nada era tão urgente que a gente não pudesse tratar na sexta-feira. Eu gostaria de não te cortando, Alonso, e também não cortando os demais, mas eu gostaria de fazer eu não estou nessa posição hoje, mas me coloco nela e gostaria de fazer um acordo. Eu gostaria de pedir isso, que o projeto, caso ele vier a ser protocolado de novo, que nós tenhamos a possibilidade de fazer uma nova reunião, que nós tenhamos o tempo hábil para essa nova reunião. Se for protocolado vamos dizer, numa sexta-feira, que seja para votar numa terça, para que a gente tenha um dia antes possa fazer essa reunião, que seja possível.
Isso é uma situação que eu peço, tá? Lucas, eu estou falando, eu sei, mas eu estou falando, eu gostaria que respeitasse, tá? Eu gostaria de fazer esse pedido, que temos pelo menos um dia útil, hábil, para que a gente possa fazer essa reunião antes da votação do projeto. E é uma condição que eu me coloco hoje, justamente enquanto presidente aqui da comissão, para que não falte o diálogo, tá? E eu peço ao presidente e peço aos líderes que façam, quando fizerem a votação da... Eu acredito que os líderes estejam aqui estejam 3 líderes, quando já são a maioria, quando fizerem a votação com o presidente, né? São 4? Tá, perfeito. Quando fizerem, então, a votação, tá, para escolher a data, deem um dia pelo menos, tá, para que a gente possa fazer a reunião. É um pedido que eu faço enquanto presidente da comissão, enquanto vereador que não tem voto, quando a gente fala de escolher o dia da extraordinária, para que não aconteça, tá, o que a gente teme, o que pode vir a acontecer, até porque a gente entende que vocês estão aqui, então vocês estão dispostos a fazer a discussão. Podem continuar, por favor. Quanto a essa questão de vir explicar o projeto para a comissão, alguma coisa, isso, de nossa parte, sempre foi bem tranquilo, sempre foi esperado, nunca se achou que isso não fosse acontecer, e sempre se falou sobre isso, né, Gabriel? Isso é pacífico, não tem nem como ser diferente, e não vejo nenhum problema em as lideranças se cotizar quando fizer, como já fizer, e acertar a data, se é vocês que acertam, não é nós que determinamos, entendeu? Porque a explicação, ninguém tem que se esconder do que está fazendo. Só que vamos discutir o objeto, vamos discutir quando ele existe. Essa é a minha opinião, é muito relativo. Posso começar a discutir qualquer coisa, mas hoje nós não temos um objeto. Existe um objeto da convocação da retificação, né? Comece com as perguntas, secretário Lucas, por gentileza. Perfeito. Não, só para comentar aqui, não vai ser perguntado exatamente, a gente só vai reformular as perguntas, em vez de citar o PL 55, de como é que é feito o impacto financeiro. De forma geral, é isso. E algumas situações, que aqui tem perguntas mais técnicas, que vejo que o Gabriel provavelmente veio sem o material dele, justamente pela essa questão de urgência, de logística, como citado, e provavelmente não vai conseguir responder hoje. E que já foram feitas essas perguntas de forma oficial, através de pedido de informação, que ainda não foi respondido, e assim por diante. Então, algumas perguntas eu imagino que, infelizmente, não teremos as respostas hoje, por falta de material de consulta da parte técnica. Mas, mesmo assim, eu vou fazer as perguntas, né? Só que as perguntas são, agora, direcionadas a uma situação um pouco mais técnicas de novo, tá? Eu tenho aqui um roteiro de perguntas. E, se tu não te sentir à vontade por não ter a documentação agora, tu pode informar isso, Gabriel, sem problema nenhum. Algumas perguntas eu tenho plena certeza que tu tem a capacidade de responder, porque são questões não necessariamente técnicas que precisam de dados, e sim de funcionamentos. E, desde já, colegas da comissão, vamos precisar, ao meu entender, remarcar uma reunião para que sejam respondidas eventuais perguntas que não forem respondidas. Mas isso a gente define depois. Eu fiz o pedido, vereador. Sim. Assim que o projeto... Eu espero que os líderes... Aí eu peço aos líderes e peço ao executivo que tenha essa compreensão e aos líderes que tenham esse compromisso de dar tempo, pelo menos para uma reunião que seja feita nesse formato extraordinário, mas que a gente consiga fazer essa reunião porque ela é necessária, assim como tanto para o andamento, né, do projeto, tanto também para o bem-estar e a harmonia entre os poderes. O relator, por gentileza. Complementar primeiro e agradecer o Jacó, o Alonso e o Gabriel. Vou um pouco na linha também, um pouco do argentino, né, e o que o Jacó, o próprio Alonso falaram antes, né, o Jacó, mais que ninguém, sabe que eu sempre defendi essa questão do diálogo, isso entre o governo, executivo e legislativo, em todas as esferas, sempre de suma importância, e sempre vou bater nessas questões e vou defender isso, porque eu acho que a gente cresce, a gente evolui e a gente constrói grandes coisas quando a gente tem diálogo. E essa é uma luta minha desde o início desse ano. Claro que tem alguns embates que às vezes não é possível, o diálogo não acontece e
e da maneira que eu me pronuncio e vou para o embate. Eu nunca tive problema algum de me posicionar de A ou B ou C. O Seco Argentino já falou antes de até pedir desculpa, tudo certo, tudo ok, porque eu realmente não sabia, né? E até me pegou de surpresa essa outra convocação. Fiquei sabendo também agora há pouco que o projeto tinha sido retirado, né? Para fazer algumas alterações justas até, porque eu estou sabendo já, que eu acho que é importantíssimo isso. Mas acho que nós só vamos construir, vamos avançar enquanto executivo e legislativo com o diálogo, com o respeito um ao outro. Entendeu? Agora, quando eu tento, a qualquer custo, eu construir um projeto meu, e aí debatendo e tentando passar por cima de qualquer coisa, eu não construo nada, eu só destruo tudo aquilo que foi feito, o que estão em tendência de fazer. Então, é importante, a divergência, eu acho que tem que haver a oposição, ela faz um papel importante, faz. Eu acho que a oposição, muitas vezes, ajuda muitos governos, inclusive a achar o próprio rumo, ou tirar do acomodismo, né, que eu sempre falo, quando ela mexe com os brios do político. Né? E isso é muito importante, esse debate. Mas ele sempre com o respeito e com o principal de tudo, a responsabilidade, isso de ambas as partes. E foi desde o início eu venho falando que o importante é que sempre nós temos esse diálogo com o executivo, que quando não há necessidade de uma convocação, mas de um convite, e está aí pronto para a gente explicar. E vai existir posições contrárias? Vai existir posições contrárias. É aquilo que eu disse, eu não preciso concordar com tudo que o Jacó pensa, com o Gabriel, com o Alonso, com o próprio prefeito e nem com meus colegas, mas eu preciso respeitá-lo, a opinião deles, e isso é uma das lutas desse vereador e de todos os colegas. Então, conte comigo para ajudar a construir esse diálogo, acho que está no caminho, e acho que nós discutir como líder já do governo, né? E para que eu não tenha nenhum problema, isso eu falei para o próprio Jacó, de manter inclusive o mesmo horário, porque eu não estou votando nada escondido. Meu voto sempre foi claro nessa tribuna e claro para que lotado ou não lotado. Eu não voto com pressão de A, do B ou do C. Eu voto com aquilo que eu entendo que está certo, é justo, é isso, e o que eu governo, e tenho lado, tenho posição. Hoje eu não preciso concordar com tudo com o Diego, mas eu sou do governo, sou a base. Então, vou defendê-lo, sim. Vou cobrar do prefeito quando for necessário, vou falar com ele, mas sempre com respeito e com educação, entendendo também o lado dele. E voto assim, então, quando eu não concordo nenhum tipo de pressão de nenhum lado, nem contra a oposição, nem contra a situação. Então, e vou defender isso. Enquanto eu estiver nessa casa aqui, terão o meu respeito, mas exijo de ser respeitado sempre. E aí também os colegas, e vou respeitar sempre lá o lado do executivo, mesmo que eu estivesse na oposição. Já tive embates muito duros no passado e continuo nessa legislatura. Até então, andava mais calmo. Mas entendo a preocupação dos meus colegas. Entendo, e eu acho que é importante ter esclarecimento, porque toda luta, inclusive da próprio pessoal que estava aqui ontem, e quando mexe com a nosso funcionalismo, no sentido, toda luta ela é verídica. Eles têm que fazer, porque todos nós temos que lutar no dia a dia por nosso espaço, por melhorias na vida do dia a dia. E não estou dizendo que estão errados, estão certíssimos. Agora, nós temos que ter responsabilidade naquilo que nós podemos se comprometer e dizer. Que falar no tribuna, às vezes, na hora a gente acaba, e isso é um preço muito caro no futuro, né? Para qualquer administrador. Hoje nós estamos, outros, daqui 4 anos a gente não sabe quem vai estar aqui nessa casa e muito menos lá embaixo. Então, tudo pode mudar. Então, se eu me posicionar de uma forma muito... daqui eu posso correr o risco de, do futuro, ter um problema muito grande. Então, essas coisas, as consequências são ruins. Então, a gente tem que ter o cuidado, a calma, e não tem problema nenhum quanto ao horário. Já disse com meus colegas, se entrar, presidente, concordo contigo, sem problema nenhum, de nós ter um dia para ouvir novamente, com um projeto novo, se ele voltar, enfim, com as mudanças que foram feitas, e aí a gente, sim, conversar e debater, e aí alinhar, e aí cada um vota de acordo com aquilo que acha sua consciência, que está certo, está errado, e é isso aí, vida que segue. Ok, o presidente Nina pediu a palavra. Obrigado, presidente. Cumprimentando Gabriel, Jacó, Alonso, né? Obrigado pela presença. Bueno, no momento que se retirou o projeto, imagina-se que ele vai ter mudanças, e se ele tiver mudanças, importante que todos estejam esclarecidos com as mudanças.
Então eu acho, e eu vou contar com a colaboração dos líderes, e, né, acredito que todos têm a sensibilidade de dar prazo, até porque é um projeto que não precisa ser para ontem, né? Pode ser para aqui uma semana, ninguém vai ficar desempregado por mais uma semana. Para a gente realmente tirar as dúvidas, vereador Carlitos, se surgirem novas, né? Hoje já temos dúvidas com o projeto que está aí apresentado, mas ele foi retirado, a gente não sabe que vai voltar para casa. Então, quer dizer, podem surgir novas dúvidas e novos esclarecimentos. Então, o meu pedido é para os colegas, líderes, né? Hoje a gente está com 4 líderes de bancada aqui, que a gente dê o momento oportuno para marcar um novo horário, um novo dia, em consenso, para que essas dúvidas sejam todas esclarecidas, até para que todos tenham um discurso baseado no que é de fato e real. Tá bom? Eu peço, presidente, que eu vou ter que me ausentar, que eu tenho 2 pautas, uma na Câmara Municipal de Novo Hamburgo e uma na Câmara Municipal de Campo Bom, que hoje eu tinha marcado, né, porque a gente tem o fórum da causa animal, fica, né, de dar um pronunciamento lá. Mas, com certeza, depois eu quero ver o resultado dessas perguntas, para a gente já começar a tirar algumas dúvidas realmente que são pertinentes. Obrigado, presidente. Que o senhor está liberado, então. Sinta-se liberado. Vamos dar seguimento. Começa fazendo a leitura do objeto. De novo? Aqui, peraí. Não, item a item. Sim. E aí a resposta, mas é interessante que se debata o que está no... Como eu comentei, né, agora ele fica mais genérico de pauta, mas com algumas perguntas mais específicas. Quer te manifestar? Assim, boa tarde a todos. Então, é sempre um prazer, né, uma honra vir aqui, né? Então, sempre procuro fazer o trabalho em relação a impacto, orçamento da melhor forma possível. Então, né, sempre estou disposto a vir aqui. Talvez os questionamentos, se quiser fazer um a um, talvez fique melhor, pode ser? Essa é a ideia. Eu vou fazer a leitura aqui dos tópicos a pedido do presidente, mas eu tenho perguntas específicas, né? Ok. Olha aqui, ó. Reforçando, né? Agora as perguntas mais... antes de iniciar as perguntas técnicas, eu pergunto, o projeto ele foi retirado agora, hoje, 22 de outubro, né? Eu não lembro quando que foi feito o impacto, baseado em qual mês de 2025. Se ele entrando novamente, precisa ser refeito o impacto ou não. Primeira pergunta é essa. Exatamente. Eu tomei por base o último impacto, tá? O RGF de junho, né? Como a gente o relatório de gestão fiscal, tá? Como o nosso município ele tem menos de 50 mil habitantes, então a obrigação é semestral e não quadrimestral. Mas, considerando algumas alterações na nossa base estrutural da folha de salários, eu pretendo usar a do último mês fechado agora. Isso. Então, vai ser refeito, de certa forma, o impacto. O valor que hoje está apresentado dentro do PL não vai ser o mesmo de nenhuma forma, né? Porque tu muda... Eu entendo que ele deva ser trazer mais próximo para a realidade. Sim, vai diminuir provavelmente porque teriam menos meses para contar isso também até o final do ano. Eu até estava falando da estrutura base, mas falando para frente também. O primeiro impacto que eu fiz, se eu não me engano, era 1,8 e o segundo já foi 1,4, 1.400.000 para o exercício de 2025. Perfeito. Né? Então, isso é importante, a gente já sabemos, porque os números vão mudar. O que a gente tem hoje vão mudar, mesmo que minimamente, e o impacto vai ter que ser refeito. E é bom isso porque algumas colocações que já foram feitas, inclusive em outros pedidos de informação, precisam ser, se não foram considerados por algum motivo, é importante que possam ser considerados. Mas vamos lá. Tá? A pergunta primeira era se sabia informar quais dotações especificamente da Lei Orçamentária Anual, da LOA, para 2025, estão destinadas a custear o aumento da despesa com vencimentos e encargos oriundos
do então projeto da reforma, né? Se tem como apresentar um cálculo uma memória de cálculo, né, que diga exatamente, ó, é esta dotação aqui que vai suprir aquilo ali. Existe esta possibilidade? Eu fiz este material que tu acaba de comentar, tanto é que ele serviu de base para fazer o PL. E então, quando eu encaminhar o PL, o impacto orçamentário financeiro orçamentário, eu posso anexar, se o jurídico permitir, eu posso anexar este material de forma resumida por dotação. Podemos consignar isso, uma solicitação ao jurídico? Vamos analisar isso. Porque é importante. Executivo. Em outra oportunidade, quando veio, ele veio mais ou menos, não a memória de cálculo, mas uma planilha mais detalhada. É importante para que nós saibamos da onde que vai sair o recurso, né? Se precisou ser feito um crédito suplementar, da onde que saiu o dinheiro para poder financiar, porque aqui ele fica muito genérico, né, na apresentação atual, né? E na última reunião que tivemos, ele disse, uma parte saiu que era referente a materiais da Secretaria de Obras, outra parte era referente à contratação de temporários, outra parte era isso aqui assim. A gente só teve essa informação quando a gente perguntou aqui informalmente numa reunião, né? Sim, é que isso é uma questão técnica interna, né, Gabriel? E aí a gente vai sempre, quando analisar isso, pensar no que a lei exige, né, para o impacto. Então, reitero aquilo que eu disse na nossa reunião, que para fins de cumprimento da lei, o impacto está adequado, né? Mas vamos analisar a questão, ver o que tem de informações nessa planilha para, então, disponibilizar ou não. A solicitação é justamente para a justificativa que vocês apresentam, de manter um bom diálogo, de evitar esse tipo de confronto, de ter que fazer uma extraordinária para que seja apresentado isso, que já venha já de bom senso, tá? Isso vai melhorar o andamento aqui de qualquer projeto nesse sentido. Por isso que eu faço a questão de perguntar se existe a possibilidade e já tenham isso em mente quando e se vier novamente um projeto nesse sentido. É muito importante para que nós aqui possamos definir se está de acordo ou não, se concordamos ou não, mesmo que a lei não te obrigue, mas nós precisamos saber, né? Eu, pelo menos, que participo bastante dessas situações, gostaria de saber. Tá? Aqui vai ser mais ou menos repetitivo. Eu pergunto se esse documento contábil está demonstrando saldo. Só deixa eu acompanhar aqui o raciocínio, porque ele tinha sido montado, o meu roteiro de perguntas, baseado ainda na convocação anterior. Tá? No estudo do impacto, se porventura... Eu vou usar esse termo, tá? Vocês sabem do que eu estou falando. Se porventura vier a justificativa no impacto ali, da onde saem as rubricas, né? Como aconteceu no PL 55, de contratação por tempo determinado, outras despesas variáveis, ressarcimento de despesas, né? Eu gostaria de entender se o contador técnico acha que isso está correto na hora de fazer um impacto orçamentário. Se tu pode, pelo entendimento da lei, pegar rubricas que são temporárias para suprir uma demanda que é permanente, no caso. Se existe essa possibilidade baseada, né, no que tu entende correto. Não ficou claro ali, temporário e permanente. Mas eu usei o elemento da despesa, né, para demonstrar que existe o saldo orçamentário. E o saldo orçamentário, inclusive, embora eu não tenha, né, anexado no processo, eu citei ali um decreto, né, que deu suporte para suplementações que dariam suporte ao projeto de lei. Eu entendo naquele formato está bem, mas eu entendo que está bem, é isso. Perfeito. Inclusive, até queria fazer uma colocação ali, nem é um questionamento, até eu acho também, eu não olhei, eu não vi, tá? Mas a Amanda, normalmente, ela pede alguns, digamos assim, a estrutura que eu executo determinadas atividades. E eu falei com ela que eu uso essa estrutura. Eu acho que talvez ela tenha usado também a mesma estrutura que eu uso, tá, para o impacto, né,
de aumento aqui de gastos aqui com o pessoal da Câmara de Vereadores. É uma questão de vocês consultar com ela. Mas eu entendo que também foi usado na Câmara de Vereadores, tá? Eu peço perdão que eu não olhei, mas pelo que a gente conversou, eu entendo que foi usado o mesmo modelo que eu uso. Tá? Vamos fazer algo um pouquinho mais amplo, então. A pergunta é a seguinte agora, tá? De que forma que é feito o impacto? O que é considerado, né, na hora de apresentar um impacto orçamentário para anexar num projeto usando o exemplo do 55 que foi feito, né, que cria 120 cargos efetivos a mais, que reestrutura a administração, alguns cargos, que dá aumento. O que é considerado? Eu preciso levar em consideração o que nós temos de receita prevista, o que nós já temos de despesa prevista, preciso considerar qual é o impacto atuarial dessas contratações e isso mais. Consegui fazer um apanhado meio geral do que precisa ser considerado para apresentar um impacto. Certo. Então, eu parto, né, da nossa base estrutural. Então, hoje, eu pego o RGF, né, que é o resumo, né, do relatório de gestão fiscal, né, onde consta as principais informações, principais gastos com folha de pessoal, onde, inclusive, mostra o percentual legal que a gente está praticando. Com base neste relatório aqui, eu pego os cargos, né, que estão sendo criados, né, pego o preço médio deles, o salário médio, o salário base, e faço uma projeção, né, para o ano, né, considerando os meses que ainda faltam, e para 2 anos seguintes. Para os 2 anos seguintes, eu considero ali o IPCA, né, e eu uso como critério, sempre usei um crescimento vegetativo de 2%. Então, IPCA mais um crescimento vegetativo de 2%. É importante destacar também que eu faço da mesma forma, né, a projeção da receita corrente líquida, né, porque muitas vezes, nem se aumentou tanto o salário, mas tem uma queda na receita corrente líquida e acaba, né, digamos assim, ultrapassando o limite permitido. Então, eu faço essa projeção também. Normalmente, para a receita corrente líquida, eu uso o PIB, né, que é um padrão, né, a nível econômico que se usa, mais o IPCA. Tá? Então, desta forma, eu encontro o valor do aumento, né? E, com este valor encontrado, né, do valor da despesa projetada com o aumento proposto, eu vou lá no outro lado, né, e tiro um relatório do orçamento, né, e procuro localizar, né, se tem suporte orçamentário para suportar, desculpa a cacofonia aí, mas para suportar, né, as despesas que estão criadas. Então, até acabei pecando lá na primeira parte, né, eu acabei não fazendo, desculpa, vou ser mais claro, no primeiro impacto que eu mandei para a Câmara de Vereadores, né, eu percebi que ele não tinha suporte, né, eu entendi de forma equivocada que poderia, no momento da contratação, fazer essa adequação orçamentária, mas agora, nesse momento, a gente fez a adequação para suportar o aumento previsto. Então, eu acho que eu parti, né, do início da previsão e de todos os gastos que compõem aí a folha e os índices que eu uso. Eu acho que ficou bem claro essa tua pergunta aí. Não sei se ficou claro para ti. Tá, eu pergunto se, além disso tudo, é analisado se esse gasto, esse aumento, né, está previsto em lei de diretrizes orçamentárias, no plano plurianual e na lei orçamentária. É olhado assim, deixa eu ver se na LDO está previsto que a gente pode ampliar a estrutura. Vamos ver se no PPA do ano vigente está previsto essa estrutura.
deixa eu ver se na lei orçamentária que foi aprovada está previsto o aumento dessa estrutura. É considerado isso na hora da apresentação do teu impacto? Sim, sim. Me parece que, eu não lembro agora qual o artigo especificamente, mas na lei de diretrizes orçamentárias, onde estão as diretrizes que você vai fazer o orçamento do ano seguinte, consta lá que pode mexer, fazer alterações tributárias, pessoal. Sim. De fato, usando o exemplo de 2025, está previsto no texto, né? Isso, mas no nos texto. anexos não, eu não identifiquei. Nos anexos, onde de metas e prioridades, está previsto um valor que vai ser utilizado dentro daquele ano? Isso que eu queria entender. Porque no texto da LDO, por exemplo, diz lá das obrigações, ou, né, do que pode ser feito, e diz lá o aumento da estrutura administrativa, digamos assim. Mas nos anexos que comprova quanto que está reservado, quanto que é previsto utilizar para essa situação, eu particularmente não encontrei em 2025. Né, para saber, olha, eles reservaram R$200 mil para o ano de 2025 para aumento de estrutura. Mas aqui eles estão prevendo 1.500.000 para poder fazer essa comparação se está sendo feito corretamente, se foi levado em consideração de fato ou não. Pergunto, existe dentro da LDO de 2025, por exemplo, essa previsão de recurso separado para essa finalidade e se existe quanto que é? Essa é a pergunta. Assim, a gente tem que entender primeiramente que os anexos, são 18 anexos, não foi eu que, digamos assim, determinei, né, que eles estariam ali. Tá? Então, quem determina é o MDF, Manual de Demonstrativos Fiscais. Né? E se não existe um específico ali, é porque não tem essa obrigatoriedade de estar a previsão ali no anexo. Nem na lei orçamentária anual, que é a previsão, na lei orçamentária anual, não tem que estar previsto o que tem no LDO. Então, o que eu entendi? Tá? Se não está previsto, eu entendo que, segundo o meu entendimento da LRF, tem que estar previsto na LDO o valor que tu vai separar para essa finalidade. Se não tem aquele valor, ou se tem um valor diferente do que está sendo proposto no impacto, né, não está de acordo. Deveria ser alterado a LDO primeiro, PPA primeiro, a LOA primeiro, para depois apresentar um projeto com um impacto diferente do que está previsto. Esse é o meu entendimento. Né? Então, isso que eu te pergunto. Se eu não encontrei nenhum anexo falando de aumento, não nesse formato, não nessa monta, digamos assim, né? Eu particularmente não compreendo desta forma que deva ter esta exigência. Tá? Perfeito. Tá. Agora, outra situação também dentro dessa composição do impacto financeiro. Digamos que tenhamos aí vários processos, e como temos atualmente, de servidores, de incorporação de triênio e outras situações no seu salário. Né? Tem alguns que já estão recebendo, se eu não me engano, já está em execução. Né? Todos os funcionários públicos que entraram com esse processo ganharam. Alguns estão em fase ainda de análise de quanto que vai ser pago, outros provavelmente já foram pagos, outros daqui a pouco estão entrando em precatórios. Né? Existe algo nesse sentido. Esse tipo de situação é prevista, é pensada na hora de elaborar? Digamos, esses processos, nós temos aqui 500 processos que já estão em execução, e esses processos todos vão custar 20 milhões aos cofres do município. Né? Esses 20 milhões estão sendo considerados na hora de apresentação do impacto? Não digo esse específico, mas se acontece algo nesse sentido, isso é considerado ou deveria ser considerado? Vamos por partes, assim, para mim, a gente abordar essa questão aí. Então, como eu falei ali no início, né, a base estrutural que eu uso é o que está... Né, o que está, eu pego a estrutura da folha de salários e projeto ela para anos futuros. Então, todos os servidores que foram vencedores em suas ações já estão dentro da base estrutural. Como eu uso essa base estrutural para fazer projeções para frente, elas estão. Tá, elas estão. Então, todos os processos vencedores já estão dentro da base estrutural. Esse é um ponto. Tá? Todos que já foram pagos ou que já teve execução? Vamos lá. Todos os servidores que foram vencedores, eu não sei qual termo eu uso, né? Mas, por exemplo, aqui na Câmara de Vereadores eu percebi que teve determinado funcionário que
foi vencedora, já conta na base. Então, desse determinado servidor, já está dentro, digamos assim, da matriz de informações, e como eu uso essa matriz para projetar o futuro, já está sendo implementado para os anos, já está sendo prevista para os anos posteriores. Isso, não sei se ficou claro. Vamos lá, Gabriel. Só que já está executado. Não, o que está ainda para ser executado não é considerado ainda. São coisas diferentes. Né? São coisas diferentes. Por exemplo, quando, no caso, determinado servidor ele é vencedor do processo e na sentença pede para que seja implementado de imediato, então vai ser implementado e já está sendo implementado. Né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é digamos assim, o valor a ser recebido em relação aos anos anteriores. Isso daí é o segundo ponto. Então, são 2 pontos. O que foi implementado... Quer falar? Eu acho só para contribuir, para a gente esclarecer isso, nós temos fases, né, processuais. Sim. Temos a fase de conhecimento, que foi onde resulta a sentença, e as fases onde os processos onde elabora o cálculo, tudo mais, ou na liquidação de sentença, ou na fase de cumprimento da sentença. Né? Não temos como nós incluir isso como uma previsão de gasto, né, do poder público. A gente tem que isso vai ocorrer, né? Tem uma previsão futura de que isso venha a ocorrer, mas não sabemos o momento exato, né, que isso vai ocorrer. Então, em que pese haja, e assim nós temos, né, Gabriel, rúbricas lá que tratam de cumprimento de decisões judiciais. Nós não sabemos quantas decisões judiciais nós vamos ter para cumprir ao longo do ano. Isso falando genericamente de todas as pastas. Pode falar. Não, assim, então, ficou claro, eu não sei se ficou claro ali do que me implementou. Ficou claro para ti? Sim, digamos que sim. Mas como não? Você está ali. O Gabriel... o que não ficou claro, ou pelo menos o meu entendimento é diferente, eu não sou jurídico, tá? O assessor jurídico diz que não tem como incluir na previsão de cálculo. Mas se são precatórios, tem um limite de prazo, né? Nós ia chegar lá. Tá, nós ia chegar lá. Porque o cumprimento da sentença, depois de elaborado esse cálculo, ele vira um precatório, ele vira uma requisição de pagamento, uma requisição de pequeno valor, né? Virando precatório, aí sim... RPV só até o teto do INSS, mas tem cálculos que vão bem além. Isso. Né? O precatório, ele sobe para o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça é então quem vai fazer essa manutenção e vai monitorar isso. A gente tem um prazo até abril de todos os exercícios financeiros para envio desses cálculos. Né? O Tribunal recebendo, então, até abril, o precatório ele vence em 31 de dezembro de 2027. Então, ele joga para o exercício seguinte. Então, todos os que estão indo de agora até abril do ano que vem, eles vão vencer em 31 de dezembro de 2027, sem que a prefeitura tenha que pagar juros demora. Oi? Não, é abril. Antecipou. Teve uma emenda constitucional que antecipou. Foi mexido nesse aspecto. Isso para precatório, não RPV. Para precatórios. Isso, que é controlado pelo Tribunal de Justiça. Então, todos daqui, a partir de agora até abril, eles vão ser lançados e o vencimento deles sem que a gente pague juros. Porque pode a prefeitura daqui a pouco incorrer num não pagamento, a gente vai pagar juros. Porque até lá nós temos esse prazo, então não se entende que tem mora. Né? Não vai ser atualizado de novo. Porque hoje, considerando que o processo, por exemplo, a pessoa ingressou lá em 2016, ou melhor, ingressou em 2021, contando até 2016 os seus custos, até hoje é corrigido. Mas no momento que sai a liquidação da sentença ou o cumprimento da sentença após apresentado o cálculo, a partir dali aquele valor não é mais corrigido. Salvo se o município não pagar até 31 de dezembro de 2027 ou o ano em que vencer o precatório. Porque, por exemplo, o ano que vem passou de abril, já vai vencer em 31 de dezembro de 2028. De limite máximo para pagamento. Isso aí. Então, hoje nós temos aqui, em média, 80 processos em cumprimento de sentença, mas nem todos têm cálculo. E assim, para fazer esse levantamento, eu tenho que olhar processo por processo, para saber em que fase está. Né? Então, não é algo assim tão rápido e tão simples da gente fazer. Eu entendo, né, a questão dos precatórios e o limite máximo para pagamento. Nem todos vão deixar para... Ou vão para deixar para a próxima gestão. Enfim, daí é outros 500, se houver outra gestão na sequência. Isso, e assim, talvez a tua pergunta seja o planejamento. Claro, o executivo tem que se planejar para isso. Né? É algo que
está cada vez mais factível, mas nós temos aí esse trâmite, temos esse passo a passo para seguir, aguardar os cumprimentos de sentença, liquidação de sentença, não sei, depende do que a parte ingressar, né? E os RPVs? Os RPVs aí é uma organização... Pode falar, Gabriel. Se está considerado... Eu entendi agora, né? Daqui a pouco, a justificativa para não adicionar esse cálculo geral total, enquanto não está em execução ou data de execução, e se for entrar em precatório, eu entendo parcialmente. Mas o RPV não tem essa situação. O RPV tem um prazo bem menor para ser pago e que precisa estar sendo considerado, né? Considerado na hora da apresentação do cálculo? Então, todos os anos, né, a gente coloca no orçamento, né, essa relação aí, o tribunal nos manda até 31 de julho, e nós colocamos, no caso dos precatórios, no orçamento do ano seguinte. Isso tem sido feito, tá? E também lá, se tu perceber lá nos demonstrativos da LDO, também tem um anexo lá que se chama anexo de riscos. Se eu não me engano, a gente projetou para riscos R$1 milhão. Isso. Então, tem essa previsão na LDO no anexo próprio, anexo de riscos. Se algum colega tem outra pergunta, por favor, me interrompa, tá? Tem uma? Tá. Então, só deixa eu captar aqui agora o que eu vou fazer de pergunta de fato, reforçando a questão do roteiro pensado para outra situação. Acho só importante salientar também que a sentença e depois do cumprimento da sentença, essa coisa julgada, ela faz lei, né? Então, tendo isso, a prefeitura vai ter que cumprir com essa sentença. Independente de um planejamento ou não. A gente sabe que a gente tem que considerar, né, Gabriel? O momento de elaborar o orçamento, mas a prefeitura não planejou isso. A prefeitura tem que cumprir igual, né? Faz lei. Coisa julgada é isso aí, cumpra-se. Estou indo para o final, só mais um minutinho aqui. Das primeiras perguntas aqui, você foi. Eu tenho uma outra situação que também vai mais ou menos nessa mesma linha que estávamos falando agora. A gente teve aqui agora a análise das contas do TCE de 2023, da gestão de 2023, onde é apontado, como todos os anos, a insuficiência do FAP, né? Eu pergunto se isso também é considerado na hora do impacto, né? A insuficiência do FAP, na verdade, não é essa a pergunta. Se o projeto que cria 120 cargos dentro da estrutura administrativa, tá? 120 cargos hoje representa cerca de 10% do que temos atualmente, né? Se o impacto atuarial da criação desses 120 cargos é considerado na hora do impacto, de gerar um impacto de uma reforma administrativa nos termos que veio mais ou menos do PL 55. Né? Se isso é considerado, usando como exemplo, né, um projeto que já foi apresentado, e por isso que eu uso o exemplo, não que a gente está falando do 55. Sim, só para deixar consignado, então, por questão de ordem, esse não é o objeto da convocação. Né? Não, a o questão PL 55 não. atuarial, A ideia FAP. digamos que tem um projeto de lei que cria 120 cargos efetivos. Tá? Isso representa 10% da atual administração, de cargos que temos hoje dentro da administração. Na hora de apresentar um impacto de um projeto de lei que cria 120 cargos, por exemplo, é considerado o impacto atuarial que gera esses 120 cargos? É isso a pergunta. Não sei se ficou bem claro. Eu acho que isso meio que foge, entra num terreno que não é o da convocação, né? Não, mas... é para entender como é que é formado o impacto. Sim. Se isso é levado em consideração, o impacto para qualquer projeto que aumente a estrutura. Lucas, talvez eu possa te ajudar. Hoje existe já a questão do impacto atuarial, ele já prevê até 2057 ele zerar, entendeu? Então, sim. Sim, mas os apontamentos do TCE dizem o contrário, que o plano de amortização teve efeito contrário, está em menos 138%, em vez de diminuir, está aumentando. Tudo bem, né? mas o município tem que adequar
e dentro do prazo fazer adequando ele para ele zerar sempre, entendeu? Então automaticamente isso vai estar no cálculo atuarial e vai todo ano estar sendo atualizado. É isso que eu perguntei, se é considerado, por exemplo, vamos criar 100 cargos, né? E 100 cargos vai dar um cálculo atuarial. Aí que entra o importante. Hoje, do jeito que está, uma vez adequado o teu cálculo atuarial, todo mundo que faz parte do pacote, o dia que se aposentar, tem recurso para pagar ele, entendeu? Porque ele tem que zerar. Eu entendi, mas isso não, tem que não ser é adequado todo ano. Mas aí não tem como fazer um cálculo de impacto atuarial para fins previdenciários para esse cara. Para a criação de cargos efetivos dentro da estrutura, não tem como criar um cálculo do atuarial, sabendo que o salário inicial vai ser tanto, que o nível de acesso é tanto, tu não tem como saber, é isso? Todo mundo vai se aposentar pela média daqui para frente. Vai se aposentar pelo que contribuiu. Mas para tu saber o impacto disso, tu precisa ter uma ideia de quanto que vai custar atuarialmente, não? Isso nós vamos ter uma reunião semana que vem também na terça-feira, né, com a CCJ, né, com o FAP, né, terça-feira. Isso, às 16, para falar sobre isso, mas é uma pergunta importante justamente para ter fundamento e questionar isso na terça. É uma pergunta importante e uma preocupação muito grande com o sistema, porque é um sistema que está altamente comprometido, tanto privado do INSS quanto público, e todo mundo sabe que está todo mundo deficitário nessa área. E por isso tem grandes ajustes e reformas que têm que acontecer, porque senão ninguém sustenta, entendeu? Mas aí tem que olhar sempre o todo, tu não vai fazer um desenho à parte, porque no momento que ele entra, dentro daquele cálculo, ele teoricamente não deve apresentar diferença no resultado, porque tu já paga suplementar, tu já paga outras adequações que tu está fazendo que tem que zerar essa conta. Não foi essa a minha pergunta, né? Eu entendo a tentativa de justificativa, né? A ideia já temos um déficit de FAP, né? Tu vai criar mais 100 cargos, por exemplo. Isso vai aumentar o déficit? Não vai aumentar o déficit do jeito que está hoje? E se isso aumenta ou não, é levado em consideração na hora de apresentar o impacto. Aos colegas que, peço desculpa, é algo bem mais técnico, eu também tenho um pouco conhecimento. Gabriel deve ser um pouquinho maior, o Jacó trabalha com isso, de certa forma. Se não sabe responder, se não ficou claro, também não tem problema. É só algo que eu preciso comentar, porque eu entendo que precisa sim ser levado em consideração na hora de elaboração de um impacto financeiro orçamentário. Isso aqui eu acho que é uma questão bem mais complexa, bem mais fora do core business nosso do dia a dia do que qualquer outra coisa, né? E tem uma lei própria que regula todo o regime, então essa é a complexidade do negócio, né? E hoje com as médias, aposentadoria por média e não por paridade, não tem a paridade mais, não tem esse negócio mais que está caindo fora, que o que matava o sistema também é a paridade, quando tinha qualquer ganho real, onde nunca houve contribuição, onde nunca houve nada, e esse pessoal tem que ser remunerado pelo sistema que não tinha essa reserva, entendeu? Acho que a gente, no meu mandato 2013, 2016, a gente fez muitos debates em cima, quando o Valdir deu uma mexida nessa questão aí. E já estava já com os problemas, e a gente veio ao longo dos anos debatendo essa questão, e é pertinente, sim, a preocupação, mas isso a gente vê, isso a nível nacional, estadual, enfim, os municípios também entrando nessa... E quando tu vai tentar organizar, tu acaba tendo que cobrar mais para poder repor, porque o rombo fica, às vezes, insuportável, né? Senão tem que estar tirando dinheiro para todo mês bancar, né? A questão de aumento de... Mais uma das coisas, eu não sei se eu estou certo, me corrija se eu estiver errado, quando tu coloca mais gente contribuindo, a tendência é dar um equilibrado. Não quer dizer necessariamente que isso vai resolver. Claro que não vai resolver. Concursados, que não é o nosso... Os caras, os CCs, na verdade, não contribuem. Vai para o NPS, né? Mas aí eu vou te fazer uma observação. No início do plano, quanto mais gente colocava, pior ficava, porque a contribuição do patronal era baixa e a contribuição do servidor era baixa. Hoje, com 14% do servidor, mais 14% do patronal, e mais, estamos pagando 14% de suplementação para manter a conta, quer dizer que se esse cálculo bem feito com a média de longevidade de vida, ele deve chegar com o tempo de contribuição do funcionário mais ou menos a pagar a conta da longevidade. Quem dura mais
fica deficitário e quem não vai até a média, ele contribui com os outros enquanto isso. Então, nós temos um déficit muito grande porque o sistema nunca foi calculado corretamente desde os idos de sua criação. E o grande caos que nós temos na Previdência Pública é justamente na sua criação, quando foi criado e foi vendido como sendo um fator de que ia baixar a conta do município, conta do servidor, conta de todo mundo, mas esqueceram que 30 anos depois ia ter que começar a pagar todo mundo e não ia entrar mais caixa. E todo mundo sabia disso e foi empurrando com a barriga até não ter mais como fugir. E uma coisa, ajudando no debate, que esse debate é bom, cara. Eu gosto de fazer. Esse debate ele é importante para que a gente nós buscamos informações melhores ainda, tá? E aí, nesse debate, nós tivemos muitas reuniões com o pessoal aí de todos, tanto do governo na época, enfim, quanto o sindicato, enfim, todo mundo. Aí se discutia naquele período, o vereador Jacó foi muito feliz, ele não comentou, que ia ter um aumento dos dois lados, né? E ninguém quer pagar, né? Mas é necessário ser feito. É um projeto indigesto, às vezes, para nós, enquanto legislador. Mas tinha que ter sido feito. Só que se discutia, alguns comentários do período, não sei, era que se alegava assim, tipo, a Secretaria de Obras, quando eu trabalhei, que posso falar, lá já teve 100, 110 funcionários. Estou olhando lá tudo com os cargos que tem lá hoje, é 40 e alguma coisa. Então, quer dizer, diminuiu, só aumentou a dívida nesse período todo, que não vem de agora, desse governo, vem dos anteriores junto, tá? E daí não é a responsabilidade de um só, ou dessa legislatura aqui, nós estamos debatendo isso aqui agora, mas não foi repensado lá atrás, e isso não é um problema só do município, é de todos os municípios, e inclusive da União também, que temos que um dia vamos ter que ajustar isso. E realmente é um projeto indigesto, porque a gente vai mexer com o dia a dia de muitas pessoas que qualquer R$10 faz diferença, às vezes. Só viajando um pouco, só para vocês verem como é interessante. Eu sou um cara aposentado, estou como CC hoje, contribuo para o município, que teoricamente vai cair para o FAP e não vai ter que repassar esse PNSS depois, porque eu não vou me aposentar de novo, né? Então, eles não vão buscar tirar isso dos cofres, isso é uma contribuição que tem. E todo aposentado que trabalhar e contribui para o sistema, vai ficar o recurso onde ele está sendo gerado. Beleza? Tem isso que acontece. Em compensação, tem outros que usam muito mais, outros usam muito menos, e assim vai indo. É muito dinâmico o sistema. Sim, eu vou pegar um recorte da fala do Carlito, quando ele fala que o CC... que o contratado efetivo contribui para o FAP, mas o CC não, né? E isso é um comparativo e também serve especificamente na questão desse projeto, que estava até hoje de manhã e que criava alguns cargos a mais e que não são... Já temos um déficit, né? E que não vem sendo sanado com as medidas que foram adotadas nas últimas gestões, déficit previdenciário, do FAP, né? Criar mais cargos de CC, isso vai prejudicar ainda mais, além do que já tem, né? São discussões nesse sentido também, que não é o objeto, mas que é necessário ser feito. Se não fizer nada, permanecer como está hoje, vai piorar a situação. Sim, Jacob, por favor. Me permite uma colocação. Hoje, se o sistema fosse desmembrado, o que ele teria que fazer? Ele teria que pegar... O Jacó é contratado, é criada uma conta poupança para ele ali na aposentadoria, os 14% que ele paga vai para lá, os 14% que o município paga vai para lá, e alguma contribuição patronal mais vai para lá. O dia que o Jacó para de trabalhar, ele tem essa poupança. E essa poupança tem que render para pagar até o último de vida dele numa idade média. E isso não acontece. Por isso, a questão é muito relativo se o CC contribui ou não contribui, ou atrapalha. Se o sistema está deficitário, o efetivo vai chamar um custo, porque ele, no tempo de exercício dele, não vai se pagar. Se ele for superavitário, ele vai se pagar. Então, é uma coisa que não tem uma... Senão ele não podia ficar negativo. O que acontece justamente porque os ativos agora estão pagando muita conta do passado. Isso aí. Fica à vontade, vereador Carlos. Já que estamos, boa tarde. Cara, essa discussão é muito maior do que isso, cara. Com todo respeito a todos os colegas. Desculpa, não, tem que cuidar a expressão, né? A bobagem começou lá quando se criou esses fundos.
entendeu? Tirou do INSS, se criou fora. Todo fundo criado assim, dá problema, deu problema ou vai dar problema. É um sistema de Entende? pirâmide legalizado, né? O próprio fundo é uma pirâmide legalizada. Sistema de pirâmide. Então, se a gente parar para analisar, esse debate vai longo, e assim, ó, qualquer um dos senhores aqui, com certeza, principalmente os mais ligados aos números, sabem que isso é uma história que teve um começo, já passamos do meio e vai ter fim. Não é que pode, não vai ter fim. Porque em algum momento essa pirâmide vai virar um funil, quando virar um funil vai ser insustentável e vai ter fim. Tanto que a gente está aí com revisões de INSS, aposentadoria a cada pouco. Antes se aposentava com 40, com 50, agora tem que se aposentar com 80. Quando eu chegar lá, não sei se não tem que se aposentar com 100. Né? Antônio, Lucas, os mais novinhos, aí, cara, vocês esqueçam de se aposentar, sabe? Vão aprender a investir, fazer o que vocês fazem aí do que. Sabe? Então, essa discussão ela vai muito além disso. Acho que é importante a gente debater, foi por isso que foi chamado o pessoal do FAP aí também para terça-feira, para a gente ver, porque existe um déficit de menos 167%, a gente está preocupado com isso, mas de que forma nós vamos usar um paliativo para tentar resolver isso aí? Porque resolver mesmo, não, e vai pagar, o município vai pagar o pato, o funcionário, o aposentado, todo mundo vai cair abraçado junto. E não adianta, eu sei que normal, é aquilo que a gente fala aqui, já falei 2, 3 vezes nessa tribuna, todos os assuntos são importantes. Todos os assuntos são importantes. Não é importante para ti, é para ti, e vice-versa, para alguém é importante. E se para alguém de nós é importante, é porque para alguém da comunidade é importante. Mas todas as pessoas conversam conosco, com vocês não é diferente, nós vereadores sabemos muito bem disso, cada um vem com a sua situação inguinal, não coletiva. A visão coletiva cabe a nós políticos. Mas o eleitor, o munícipe em geral, e não por nada, porque realmente a ele não cabe essa visão coletiva. A visão coletiva cabe a nós, políticos. A visão dele é inguinal. Então, em algum momento, vão se contrariar, como o próprio projeto que está sendo citado. Pessoas que vieram aqui conversar, inclusive do sindicato, tudo, eu disse, olha, nessa casa vai ter momentos em que alguns vereadores, eu mesmo, vou executar a minha votação e nós vamos sair daqui abraçados, dando risada, vamos ali comer uma pizza. E vai ter momentos que a minha votação vai fazer com que vocês nem me olhem na cara a hora que eu descer. Porque é assim. E esse é o ônus e bônus da nossa função. E não tem problema nenhum nisso. É para isso que estamos aqui. Né? Mas, retornando ao ponto principal, essa questão do FAP, isso é muito maior, gente. E, sinceramente, isso não é que está fora da nossa alçada. A gente tem que debater e criar políticas que norteiem isso para a gente resolver de fato. Porque essa discussão no outro mandato, quando eu estive aqui há 8 anos atrás, eu fui o único que ia em todos os cálculos atuariais para entender como é que funcionava, os outros vereadores, cada um com seus compromissos. Né? Eu imagino que o vereador Carlito, que era anterior a mim, aqui, bem anterior, né? Porque o Carlito é bem mais velho que eu, mas nem tanto, né, Carlito? Mas o Carlito já tem ouvido essa história há muito tempo. Para vocês que são contadores, isso não é novidade. Então, eu acho que a gente tem que partir do princípio de entender o assunto. Acredito que a gente debate pouco esses assuntos, né? Mas debater com raciocínio, não com visão inguinal. Debater realmente com soluções possíveis para o futuro. Que a gente possa ser resolutivo no futuro. Tá? E de que forma vamos fazer? E daí a gente faz ali um checklist e começa. Agora nós precisamos fazer isso. Onde nós vamos cortar? Na carne. Na carne de todo mundo. Vai ser cortado na nossa carne, na carne do público, na carne do executivo. Agora, digo assim, até onde nós aguentamos o corte nesse momento? Até tal ponto. Então, vamos lá. Mas nós estaremos caminhando, busca um sentido. Nós precisamos de uma coluna cervical para resolver essa questão do FAP. Não pode que cada gestor que assuma, cada 9 vereadores que estejam nessa casa, venham com algum plano mirabolante, uns para fazer voto, outros para fazer graça, e outros que não têm ideia nenhuma do que está acontecendo. Mas, assim, que a gente consiga construir isso conjuntamente. Cito um pequeno exemplo aqui, né, não querendo misturar os assuntos, mas o que aconteceu esses dias, muito bem feito aqui, que foi feita aquele evento que vocês fizeram no sábado, Fórum da Neurodiversidade. Espetáculo. Onde é que está o problema? Que não foi feito junto com o Executivo. Não vou entrar nesse debate, eu só estou dando um exemplo, que naquele dia eu identifiquei, estive aqui, assisti alguns painéis. Se nós tivéssemos feito isso em conjunto, os poderes, e aí eu entendo que é pensar política pública, se nós tivéssemos feito em conjunto, nós criaríamos políticas públicas que seriam feitas e executadas. Agora a gente não sabe, porque foi feito em cima de um poder onde ele não cria política pública, ele indica.
Entende? Mas só para trazer um exemplo. Então, essa história do FAP, nós precisamos debater, mas com mais seriedade. E não simplesmente para nós fazermos vídeo, ou para eu ir ali na tribuna e bater em cima, e para convocar a FAP. Nós temos que conversar para resolver o problema. E não para ficar remando ali, que nem quando estivesse cozinhando chimia. Entendeu? Vamos fazer um negócio para fazer. Então, eu estou aqui, estou disposto, nós teremos uma reunião importante. O jurídico da casa me ajudou a fazer o documento. Ajudou não, fez todo o documento, né? E entramos em contato com o pessoal do FAP, para eles estarem aqui. Se façam presente também. Vamos ver o que a gente pode, de fato, fazer. Porque se nós que estamos no poder não podemos fazer nada, então você foi o boi com as cordas. Né? Obrigado pela contribuição. Carlos, sim, nós estamos já 1h15. Eu vou pedir aí para o vereador fazer essa consideração e nós vamos fazer as considerações finais. Eu vou... Te agradeço, presidente. Né? Agradeço mais uma vez a presença. Não é confortável para mim de nenhuma forma forçar esse tipo de coisa também, mas é importante, tá? E justifiquei isso no início. Mas aqui flui, né? Se não tem o que esconder, não escondam. E usando esse argumento, eu peço de novo, daí agora, teu nome, Alonso. Se, porventura, entrar um outro projeto nos mesmos moldes do PL 55 e, enfim, da reforma administrativa, que mandem quanto mais informações para nós, melhor. Uma planilha como veio num outro momento, separando, olha só, esse aumento só com a criação de cargos vai custar tanto, esse custa tanto, a reclassificação são X servidores de nível 1 e 2, que o aumento vai significar uma importância de tanto, que a criação são tantos cargos de tanta coisa. É importante para que nós... Aqui quem vai definir é o mérito. A votação dos colegas vai definir o mérito, mas a gente precisa ter as informações para saber o que está votando. Tá, e para evitar esse embate de forçar a convocação, de ameaçar que vai para o Ministério Público, para cumprir algo que não deveria ter nesses moldes, facilita se vocês facilitarem. Enquanto não facilitarem, daí dificilmente facilitarão daqui. Daí vai por água abaixo a cooperação, o diálogo que o líder de governo, o relator da comissão comenta, o que o presidente pede a cada momento, o que eu peço quase que gritando, e assim por diante. Então é importante isso. E pedir para que considerem algumas coisas caso venham. Teve o acórdão agora da ação de inconstitucionalidade sobre os CCs atuais. Né? Claro, tem um prazo para eles se adequarem. Então, a reforma vai vir igual. Né? Dizer que não sabe se vai vir, ela vai ter que vir, ou então vão ter que botar para a rua 51 dos 54 tipos de CCs. Né? Então, isso vai vir. Considerem o que está aqui. Atualmente, no PL 55 de hoje da manhã, ainda tinha, por exemplo, a questão do assessor jurídico. Assessor de assuntos jurídicos, que está manifestamente pelo acórdão desde antes, já que era inconstitucional naquele formato. Isso, por si só, já deixa inconstitucional o projeto, né? Ou pelo menos uma parte do projeto. Então, considerem isso. Conversem com quem precisa conversar. Né? Eu sou turrão, eu sou chato nesse sentido, mas me chamam para conversar, a gente conversa. Né? Para evitar um embate desnecessário, um desgaste necessário e todas as consequências que isso traz. Então, fica esse pedido. Né? Mandem, se houver de novo o projeto, informações. Fica eu gritando que é 3 milhões a mais com CC, o outro grita que é 1.700.000, outro diz que não é isso e a gente não tem a informação. Perfeito? Não, é sério. Para mim está ótimo, em discurso está tranquilo, mas para eu ter a fidedignidade na hora de votar e dizer o que eu estou dizendo, porque eu tenho uma certa responsabilidade nisso, eu preciso das informações, só que vocês não repassam, a gente vai gritar aqui. Então, agradeço mais uma vez. Obrigado, presidente. Ok, obrigado a todos os vereadores que contribuíram, obrigado. Fiquem à vontade. Agradeço o convite, eu quero reiterar aquilo que eu falei no início. Gostaria, e deixar o pedido aqui, né, gostaria que não acontecesse mais isso. Nós temos esses chamados assim, tão emergentes, quando na verdade não era uma emergência de fato. Né? Até disse para o Jacó pela manhã, é razoável nós virmos na sexta. Ok, fiquei mais tranquilo, né? Beleza, temos um tempo hábil, né? Com a retirada ali, tranquilo, é do jogo. Mas aí, né, indo para casa almoçar, né, o Jacó me ligou e eu disse, tá, mas como assim? Então, fica aqui o pedido para que não ocorra de novo isso, né, pelo bem das relações das instituições, a nossa aqui, enquanto cada um representando seus poderes, né, e é isso, vamos considerar tudo aquilo que nós temos que considerar num eventual
projeto futuro, independente de qual a natureza dele, né, do que ele venha a propor ou alterar. Obrigado. Ok. Agradeço também a oportunidade e aqui a maioria já me conhece bastante bem. Eu, inclusive, tinha comentado para o Alonso, eu acho que independente de qualquer coisa, a gente deveria se fazer presente se não houvesse um ofício, alguma coisa do cancelamento da comissão hoje, que já havia sido convocada, mesmo para vir dizer, não, o projeto foi retirado, não cabe. E você sabe também, não vou me furtar jamais de atender um pedido da Câmara, porque eu acho, passei aqui, sei o quanto é necessário, sei o quanto é importante e o quanto é negativo o embate desnecessário. Então, tem que vir aqui, a gente vem, só que realmente, diante das circunstâncias, o que mais atrapalhou ainda foi o 22 e depois o 13h. Realmente me chateou, me mexeu comigo, porque eu estava indo para casa almoçar, era 10 para meio-dia, eu cheguei em casa e disse para a esposa, vou almoçar e tu me leva para o serviço lá, porque a 1h tem que estar na Câmara. Sacanagem. Mas, tudo certo, eu acho que valeu, conseguimos esclarecer bastante coisa, eu acho que conseguimos ter um bom nível e a ideia é ter esse nível, manter esse nível e trazer as informações necessárias, discutir, trocar ideias, tentar corrigir o que tem que ser corrigido, somar no que der para somar e construir uma cidade melhor para a nossa comunidade. É isso que nós precisamos buscar. O Executivo executa, o Legislativo legisla e fiscaliza, mas temos que andar juntos. Se não andar junto, nós vamos entregar muito menos do que nós podíamos entregar para a nossa comunidade. Muito obrigado a todos. Obrigado, então, pela presença de todos. Que haja, então, essas coisas são importantes que aconteçam para que os dois lados aprendam a ter cada vez mais tolerância um com o outro. Todo mundo está disposto a acertar, mas acaba acontecendo erros de todos os lados. Nada mais havendo a tratar, convoco aqui os membros da comissão, os demais colegas vereadores, para a reunião ordinária do dia 3 de novembro, na próxima segunda-feira, daqui a 2 segundas-feiras, né? Às 14 horas. Se for definida, então, uma reunião extraordinária na próxima semana, iremos combinar com a CCJ daí para avisar a todos. Obrigado.